Boa noite, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui conosco acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook da Fundação Casa Grande. Hoje é com muita alegria que nós estamos aqui hoje iniciando esse seminário. Só um instante. Então, é com muita alegria que a gente inicia hoje esse seminário da 15ª Primavera dos Museus, que tem como tema esse ano Museus, Perdas e Recomeços, que tem como inspiração esse ano, como texto base, um poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: de tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, muito pouco. Carlos Drummond de Andrade. Então, esse poema nos faz lembrar da importância da memória preservada pelos museus através de seus acervos, que a materialidade reflete os resquícios do que ficou no passado, não só a materialidade, mas todos os afetos, sentimentos e gestos ligados a estes objetos. Então, pensar o acervo museológico como resquício de momentos vividos, gestos concebidos, humaniza o acervo e nos faz lembrar do verdadeiro sentido de um artefato, que é levar as pessoas que os conceberam. Então, diante disso, a Fundação Casa Grande, Memorial Dom Cariri, está promovendo durante a 15ª Primavera dos Museus o seminário Objetos do Passado em uma paisagem evolutiva viva, que busca discutir sobre a importância dos acervos presentes nos museus, refletindo especialmente sobre o acervo do Memorial Dom Cariri, por temática das salas ali presentes. Então, esse museu deve ser considerado como um importante espaço de referência na Chapada do Araripe, sendo que essa região segue a passos largos a ser reconhecida como patrimônio e paisagem cultural pelo governo do Estado, pelo governo brasileiro e, posteriormente, pelo IFAM e Unesco como patrimônio da humanidade. Então, nós temos como parceiros desse evento o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que está promovendo essa 15ª Primavera dos Museus, o Instituto de Arqueologia do Cariri, doutora Rosiane Lima Verde, a Universidade Regional do Cariri, URCA, a Universidade de Coimbra de Portugal, Universidade Federal do Piauí, Instituto Cultural do Cariri, Secult Ceará, Sistema Fé Comércio Sesc Ceará, e Cajuína São Geraldo e Iuá Hotel. Então, hoje nós teremos assim uma convidada muito especial, mas antes de eu chamar ela, eu quero apresentar para vocês também um pouco da programação que nós vamos ter essa semana. Hoje a nossa conferência de abertura vai ser maravilhosa, todos nós aqui vamos conhecer um pouco do que esses acervos, o que vai ser a nossa semana, sentir um pouco já uma introdução do que será essa semana especialíssima que a gente preparou com todo carinho para vocês. Então, durante essa semana nós vamos ter uma semana linda, assim, cheia de pessoas maravilhosas, pesquisadores queridos por nós todos. Com programação hoje, nós vamos ter a conferência de abertura com a Hilda, que eu vou já apresentar para vocês. Amanhã, dia 21, nós vamos ter sala de arte lítica, produção e uso dos instrumentos de pedra pelos povos pretéritos, com o professor Dr. Gregório Van Have, da Universidade Federal do Piauí. Na quarta-feira, vamos falar sobre a sala de mitos e lendas, as histórias contadas pelos caboclos dos sovaques da Serra da Chapada do Araripe, com crianças da Fundação Casa Grande. Na quinta-feira, dia 23, vamos falar sobre arte cerâmica, o que as vasilhas têm a nos dizer, com o professor Dr. Ângelo Correia, da Universidade Federal do Piauí também. Na sexta, nós vamos falar sobre sala de arte rupestre, o que as análises arqueométricas podem nos dizer sobre os pintores do sítio Santa Fé, com a professora doutora Conceição Lage e a mestra Heloísa Bitu. No sábado, vamos falar da sala de etnias, Cariri, lugar de convergência de povos, com o professor doutor Patrício Melo, da URCA.
Então, aí a gente encerra no dia 26, com a conferência de encerramento sobre Sala do Sagrado Coração de Jesus, Objetos Passados e uma Paisagem Cultural Viva, com a Lemberg Quindins e professora doutora Conceição Lopes. E à noite vamos finalizar com uma exibição do documentário Museus Orgânicos. Então, essa será a nossa programação dessa semana. E hoje, especialmente, nós vamos receber uma pessoa muito querida na nossa conferência de abertura, que terá como tema a importância do acervo de museus para a preservação da memória de um povo-lugar, que tem como palestrante a museóloga, mestra Hilda Bárbara Cesário. Então, convidamos aqui a Hilda, já está conosco. Boa noite, Hilda, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Mocineide, o prazer é todo meu, é uma honra, você sabe, né, estar em companhia da Fundação Casa Grande. Então, falando um pouquinho da Hilda, a Hilda ela é graduada em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, em 2011, é mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pelo Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social da Universidade Federal da Bahia, em 2016, é membro da Associação de Amigos do Museu do Alto Sertão da Bahia desde 2015 e atualmente colabora voluntariamente com o referido museu. Ela possui experiência na área de museologia, com atuação na gestão de museus e de ações socioculturais e educativa em museus, e tem como área de interesse em pesquisa a museologia social, com enfoque na gestão de museus. Hilda, a gente te convidou para essa conferência de abertura, porque você, além de ser uma grande pesquisadora, museóloga, que já trabalha na área também, que tem essa preocupação com o social também, por ser também uma amiga muito próxima, muito querida por todos nós aqui da Fundação Casa Grande, nos ajudou bastante na organização da exposição das roupas, das lembranças da nossa fundadora, a doutora Rosiane Lima Verde. Então, em nome de todos da Fundação Casa Grande, eu te desejo boas-vindas e digo que para nós é uma honra ter você aqui com a gente nessa conferência de abertura. Também quero dar boa noite a todas as pessoas que já estão aqui conosco. Tereza Dávila, a estagiária do Laboratório de Arqueologia, Larissa, Wagner Silva, Nilton Machado, sempre presente nas nossas lives, Ana Luísa, que é minha da Casa Grande. Então, gente, boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco. Hilda, eu passo a palavra a você, você falar um pouco desse tema para a gente. Fique à vontade. Obrigada, Mocineide. Obrigada, agradeço mesmo, assim, e, vocês sabem, você, Mocineide, sabe, e alguns amigos aí da Fundação também sabem, quanto é um desafio para mim enfrentar lives, né, não é um espaço que eu me sinto muito à vontade de... Daí vocês tiram o quanto está sendo torturante esse período de pandemia, em que esse tem sido os nossos espaços de convívio, né, seja live, reunião, mas tudo no âmbito do virtual, né? Eu sou pessoa do abraço, da roda, né? Da roda de conversa. Esse espaço de palco é um tanto assustador para mim, mas é sempre muito mais fácil quando a gente está entre amigos, né? Então, quando a Casa Grande lançou um desafio, para mim eu já pensei assim, vai ser difícil, mas eu vou estar entre amigos da Fundação Casa Grande. Então, eu agradeço demais, assim. É nesses desafios também que a gente avança, né? E, assim, a priori, né, quando vocês me chamaram para esse tema, a importância do acervo de museus para a preservação da memória de um povo, de um lugar, eu fiquei pensando, meu Deus, e aí? O que eu vou falar sobre isso, né? E me fez lembrar, caminhar muito, assim, pelo meu percurso de formação, profissional mesmo, né? Como eu cheguei à museologia e por onde a museologia me levou, que é a minha formação de base. E assim, e eu gostaria de compartilhar com o processo de refletir sobre esse tema, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês dentro desse percurso formativo também. Então, assim, é uma historinha, né? E
quando eu comecei a pensar em fazer museologia, não tinha nada a ver com pensar como o acervo de museus é importante para a preservação da memória de um povo, um lugar, sabe? Isso que é tão forte e abstrato de um ponto de vista, né? Não passava pela minha cabeça. Eu fui fisgada pela museologia achando que era restauração, que inclusive eu mal lidaria com pessoas e que eu estaria ali na conservação, restauração, sabe? Tinha muita vontade de fazer essas coisinhas técnicas. Não que isso ainda não me enche os olhos, eu não gosto de me debruçar sobre trabalhos manuais muito focados ali, né, detalhista, mas fazendo o curso, né, o curso foi me levando a visualizar como o acervo de museus era importante para a preservação, justamente isso. O primeiro momento em que eu me deparei com essa reflexão e pensei a importância disso na nossa sociedade foi lá na graduação, no início, de como é que as memórias, a nossa formação de sociedade, a nossa formação enquanto sujeito é possível de ser moldada e trabalhada a partir do trabalho com museus. O quanto o museu é um meio em potencial para transformar vidas, né? Transformar a sociedade, transformar o mundo nesse sentido, trabalhando com sujeitos na perspectiva da memória, na perspectiva da identidade, né? Na perspectiva da valorização, do reconhecimento, do pertencimento. E fui me dando conta, né? E agora, antes mesmo de entrar em museologia, eu sempre fui muito envolvida em coletivos, em grupos sociais, em trabalhos nessas vertentes, né? Então, ali me deu o estalo, assim, de, meu Deus, começando a estudar museus e vendo como a maior parte dos museus, e a história dos museus pelo mundo, né, são espaços de exclusão, historicamente, né, são espaços de elitizados, colonialistas, exploradores, né, às vezes extremamente não humanos, né, desumanizando boa parte da população, quando você pensa que quantos museus fizeram exposições de pessoas, né, de grupos, de comunidades. Então, visualizar isso e visualizar o potencial de mudar isso, né, de trabalhar com as memórias, as identidades apagadas, invisibilizadas, né, que as pessoas pudessem perceber, nós, inclusive, né, eu própria, que acesso a museus eu tive antes de entrar na graduação, sendo eu do interior da Bahia, né, não tendo, naquele momento, nenhum museu na minha cidade. Então, assim, a ideia de museu, tudo isso, né, ir trabalhando com o tempo. E aí eu fui fisgada por essa ideia, e é uma ideia que me fisgou e que me tem na museologia até hoje. Quem me conhece muito próximo sabe que eu falo assim, para mim, museu hoje, a museologia é um meio para a transformação da sociedade, um meio que eu acho um meio em potencial. A meu ver, é um meio em potencial justamente por trabalhar com memória, com identidade, com pertencimento, né, com reconhecimento. Mas a partir do momento que eu visualizar um meio mais potencial, eu mudo o barco, porque meu compromisso é com essa transformação, né, de mim, do entorno, fazer da vida, contribuir com a nosso pequeno lapso de existência, né, com um mundo melhor. Ou pelo menos acreditar que a gente está fazendo isso. Eu fico pensando nos dias que isso entra em dúvida, né, na minha cabeça, são dias que, assim, claro que entra em dúvida, meu Deus, eu estou realmente contribuindo para um mundo melhor, ou eu estou fazendo exatamente o inverso, ou eu estou fazendo talvez só botar pano quente, sabe, assim, amaciando a situação só para tornar suportável, né, a sobrevivência de várias pessoas, e não o bem viver, né, a ideia de sobreviver ao mundo e não de bem viver é muito incômoda, para mim, e a gente sem saber para que lado a gente está, estou caminhando para a sobrevivência, para o bem viver, né? Isso é uma constante nesse trabalho, para mim, com museus e acervos e a memória. Então, assim, eu não consigo conceber um processo de transformação social, seja ele qual for, em alguma instância, essa transformação, ela perpassa uma mudança na consciência, que vai entrar em processos de identidade, de memória, de reconhecimento, sabe, de valorização.
É nesse sentido que eu falo, que eu penso que o museu e trabalhar com museus é um campo em potencial. E daí eu já vou linkando assim, uma coisa que quando coloco assim, no tema a importância do acervo de museus, eu fico pensando assim, o que são os acervos de museus na prática? Né? Acervos de museus é todo o resultado do processo de fazer museu. Então, quando eu estou falando museu, eu não estou falando aí de 4 paredes, da instituição, que a gente vai lá visitar, não. Estou falando antes, inclusive, da instituição existir, do processo que gerou o que está lá dentro daquela instituição, seja este um acervo material ou imaterial, né? Seja de prática, seja de saberes, ofício aí no patrimônio imaterial, mas assim, do processo, para você criar um museu, se você vai em uma instituição museu, é porque em algum momento atrás, alguém fez esse processo museu. O que é o processo museu? O processo de seleção e descarte, de pensar assim, ó, essa garrafa vai ser preservada e vai contar uma história tal, ou é possível contar X histórias com elas, mas exatamente essa garrafa vai ser preservada. Em detrimento dessa garrafa, em detrimento disso, esse copo não, dentro dos nossos utensílios aqui, né, no cotidiano, determinada prática eu vou colocar no pedestal do museu, né? O museu é um local de pedestal. Quando você faz a seleção, você está colocando na vitrine, você está colocando, né, em exposição, em evidência, e você está selecionando para colocar em evidência. Então, quando eu falo... É o que te remete memória, né, Hilda? O que te Oi? remete memória de alguma... É o que te remete memória de alguma coisa, né? Tem que te remeter a alguma coisa. E uma memória que você escolheu pegar ela e colocar ela em determinado local. É quase como ao final do dia, quando a gente pensa assim, o que estou registrando desse dia, ou desses dias para mim hoje, e o que eu estou deixando ir, né? Porque quando a gente está trabalhando com memória, é claro que a gente está trabalhando com esquecimento, seja esse um processo pensado ou não, no nosso cotidiano. O fazer museu, ele vai ser um processo pensado. Historicamente, ele foi pensado não à toa, como eu falei, né, colonialista, elitizados, foi pensado por quem, para quem, por que era eleito tais objetos, né, que histórias eles estavam contando, historicamente aí falando nos museus de um modo geral, né, no mundo, e que reverberam até hoje, ainda que muitos desses museus estejam se revendo, né, revendo suas posturas, tentando ressignificar os seus espólios, os seus acervos, que, no fundo, quando você vai procurar a história, é fruto da exploração de comunidades, de roubo, literalmente, e de morte, né, de muitos grupos. Então, assim, é claro que esses grandes museus, sobretudo na Europa, eles estão se repensando, né, nessa lógica atual, mas tá aí, a história tá aí, os fatos estão aí, né? Não tem muito, a gente precisa saber que isso aconteceu, acontece, não é uma coisa só no passado, né? O processo de fazer museu em si, ele não é algo assim, fazer museu é positivo. Mesmo hoje pode ter gente querendo fazer museu aí tratando um ser humano como um objeto e querendo expor de determinada forma ou não. Então, isso vai muito das nuances e das concepções, né, de direitos humanos, de dignidade de cada um. E a gente bem consegue ver que no mundo atual, no Brasil atual, essas concepções elas são muito, muito, muito relativizadas e, assim, postas à torta e à direita, né? Mas eu queria trazer para isso, que assim, quando eu estou falando de acervo de museus, não estou falando de um objeto especificamente, não estou falando do acervo X ou Y, estou falando de processo de fazer museu. Acervo de museu é gerado nesse processo de fazer museu. Foi aquilo que foi selecionado, né? Nessa interação entre o que vai, o que não, o que, né, constante, contínua. Quem trabalha aí com museu sabe, mesmo quem tem suas coleções fechadas, né, que não tem mais acervos adentrando a coleção, são os museus de coleções fechadas, vão estar com essa inquietação continuamente, porque dentro do seu acervo já fechado, da sua coleção já fechada, você tem lá as interrogações de o que eu quero contar, o que não, o que vai para a vitrine, o que vai para o palco agora, né, para essa instância máxima, não é a única, mas é a instância
mais conhecida de comunicação de um museu, que é a exposição. Então, sobre esse processo. Sobre a exposição em si, aquilo. Quando você escolhe e já coloca a exposição, selecionar e reter para ser um acervo de museu, já tem aí um potencial em si, né? Para ser feito isso, alguém identificou um porquê para esse objeto ser, esse objeto, leia-se, essa prática, essa festa, esse saber, essa paisagem natural, né? Essa árvore, ser identificada como uma referência de patrimônio para determinado grupo, para determinada comunidade, e ser posta assim como um acervo, parte de um acervo, fazer parte daquele rol de coisas em que eu vou dedicar esforços de preservação, de pesquisa, né? Porque eu quero falar mais sobre aquilo, porque eu identifico que aquilo é importante para mim, para o grupo, para aquela comunidade, então eu preciso aprofundar aquilo e trabalhar aquilo continuamente para o reforço da identidade, para o reforço das memórias, né? Geralmente nessa perspectiva de museu que eu tenho trabalhado. Apesar de que qualquer um deles, gente, não vamos nos enganar, a gente, eu digo eu e falo a gente muito na perspectiva da Fundação Casa Grande, mesmo não fazendo parte da equipe, mas da equipe de amigos, né? Então eu sei qual é a vertente do trabalho que é desenvolvido, e é muito nessa perspectiva de valorização da cultura local, né? Das identidades e memórias locais de sujeitos que geralmente não se viam ali no museu, ou de patrimônios que geralmente não eram postos ali, mas serem reconhecidos e valorizados por determinado grupo. Mas não quer dizer que esse mesmo procedimento não esteja sendo feito no sentido de afirmar outros tipos de identidades com outros vieses, né? Então, assim, ao escolher e determinar determinado objeto, esse acervo e essa abstração acervo, em colocar em uma exposição, e uma exposição pode ser ela física. Quando eu digo colocar em exposição, eu posso colocar na roda, no meio de uma roda de conversa, aqui, trazer apresentar algo, né, a vocês, e estou expondo nesse sentido. Ele vai estar vinculado a uma narrativa. Assim como assim, eu vou usar imagens aqui agora e é para trazer uma narrativa, vai trazendo uma história, um contexto, não está desvinculado. E a gente ter consciência de que também não é a única possível. Daí eu acho que é importante também a preservação, a importância dos acervos para a preservação das memórias, né? Dos povos, dos lugares, porque por mais que no decorrer de muito tempo aquele mesmo objeto, aquele mesmo acervo tenha sido utilizado para reforçar determinada ideia, por exemplo, não impede de você ter outra história e você ouvir outras memórias relacionadas àquilo e estar trabalhando, né, qualquer coisa no nosso dia a dia. Eu ia dizer um objeto, mas na verdade qualquer viés do nosso cotidiano, ele é permeado por múltiplas visões. Tudo vai depender muito do ponto de vista, do olhar lançado, né? De quem olha, desse ponto que olha também. E assim, mais uma vez afirmando que eu acho que esses acervos, eles, a partir desse processo, o acervo, pensando aí, considerando já o acervo aquilo que já foi musealizado, e o musealizado é que passou por esse processo de fazer museu. Então, não necessariamente a garrafa de água que eu tenho aqui, mas aquela que a gente elegeu para fazer parte de determinado acervo, de determinado museu. Eles colaboram, são responsáveis, né, por afirmar identidades de indivíduos, de grupos, evocarem as memórias. Não tem como dissociar uma coisa da outra, não tem como você imaginar que esses objetos, essas práticas, esses patrimônios estão sendo referenciados se não for por determinado motivo, né? Então, e que motivo seria esse? Não colocar em evidência, valorizar, identificar, né? Dizer como se fosse o caminho, né? Ou o caminho possível a ser seguido. Às vezes esses objetos, eles acabam sendo ressignificados também, né, Hilda? Que tem esse processo de ressignificação também.
Às vezes você elegeu aquela determinada garrafa nesse momento para representar a garrafa da Hilda, mas de repente, futuramente, a neta da Hilda já é a garrafa da avó, né? Então já tem uma ressignificação daquilo. A gente trazendo para a nossa realidade, tem peças que nós temos no museu desde a fundação, mas todas as vezes que as pessoas visitam aquela peça, cada um vai ver de um modo diferente aquele objeto, aquela peça que está exposta no museu. E até, de certa forma, a gente também traz um significado por ser uma peça que está desde a fundação, foi desenhada, etc. E a gente tem eu acho que tem pessoas aqui também de museus, o seu Neto Melo está aqui com a gente também nessa live, assistindo a gente, ele também tem um museu. Então, para quem de fato trabalha com museu, você também, que eu sei que trabalha também no museu aí na Bahia, a gente tem esse apego a algumas peças de fato. Aqui, por exemplo, na Fundação Casa Grande, nós temos uma reserva técnica com um acervo enorme, assim, diversas peças que a gente tem, muitas vezes, uma certa dificuldade de renovar a exposição, porque essa exposição, apesar de ter peças que não saem ali da exposição, mas elas não são a mesma peça. Toda vez que você vai olhar, é a mesma peça, mas o significado difere todas as vezes que você olha para ela. Então, eu acho que tem muito disso também, acho que dentro do que você está falando também, dessa construção do museu, também a construção interna da gente, de como você vê aquela peça, de como você vai ressignificando, né, essa peça. Eu que vejo uma peça hoje, você que vem da Bahia, outra pessoa que vem, uma pessoa das comunidades tradicionais, também vão ver de outra forma. Então, o acervo, mesmo ele não mudando, mas ele está sempre se ressignificando pelas pessoas que visitam, porque, de fato, são as pessoas que fazem a importância desse museu, as memórias, as lembranças que elas têm daquilo. Por exemplo, a nossa estagiária Dávila, que está aqui assistindo a gente também, ela disse que quando fala para a mãe dela que estagia na Casa Grande, ela falou assim que sempre que um quadro ficava, do Sagrado Coração, ficava velho, ela levava para a Casa Grande. Aí disse assim, qualquer dia eu vou lá para ver se meus quadros estão lá na parede, se eu conheço ainda eles, né? Então, isso é uma lembrança que trazida da avó dela e de tantas outras pessoas que entram na sala do Sagrado Coração de Jesus, já vê que tem um monte de santo na parede. Assim, às vezes ele está repetido, mas cada um daqueles santos, mesmo ele estando repetido, vários Sagrados Coração de Jesus, tem um significado para quem doou. Então, a pessoa que visitou lá vai ver o quadro que tinha na casa dela e vai trazer. Então, tem muito disso também, né? Às vezes está lá repetido, não, pode não ter significado para você, mas para a pessoa que está visitando, que está vendo aquilo, tem um outro significado, já tem essa ressignificação. Pode continuar aí, eu te interrompi demais. Não, e sem falar que assim é um conjunto, né, de ressignificações que os acervos vão tendo ao longo da vida. Quando eles saem dos seus usos, para aquilo que eles nasceram para ser, vamos dizer assim, né? Então, a garrafa de água aqui, enquanto garrafa de água, pura e simplesmente com a função que ela tem, e passa a ser parte de uma coleção, de um acervo, a gente já está tirando ela do seu uso inicial para um outro. E dentro desse um outro é isso que você traz, né? O quanto isso também vai mudando, e independente da peça não mudar em si, né? Mas as histórias e tudo que vai sendo acarretado a ela. O quanto, assim, é importante também não só para quem doou. Então, eu fico imaginando, aí na Casa Grande, mas para quem trabalha em museu em geral, acho que passou por esse tipo de situação, né? De ter pessoas que vêm totalmente, assim, fora da região, né? Quando a gente está trabalhando com acervos locais e tal, e traz umas histórias, olham para determinado acervo, assim, traz umas histórias, umas referências, né? Ou seja, o ponto em que aquele acervo toca aquela pessoa. Isso daí é de um potencial, assim, que não dá para a gente calcular, é inimaginável, né? Não tem como a gente ter essa previsão antecipadamente, porque a gente não sabe o que vem com cada um, né? Então, acaba sendo que cada pessoa que chega contribui, às vezes, até para a narrativa daquele objeto, o quanto agrega valor também, histórias e potencialidades, assim, para pessoas que estão trabalhando em mediação, né? Quer dizer, além da história básica que eu tive acesso quando eu entrei no museu e conheci aquele acervo,
o quanto eu vou conhecendo mais a partir de quem chega, de quem visita, e de quem me conta e faz outras conexões que eu não tinha conseguido fazer por minha conta, né? E assim, com essas várias outras conexões, são várias outras histórias que a gente pode contar a partir da mesma garrafa, né? Vários outros links possíveis. Então, é infindável, assim, eu acho que é um potencial que não tem por onde. A gente não sabe quando que uma garrafa vai startar até de forma muito afetiva e emotiva uma pessoa, de que forma determinado acervo toca, chega, não chega, independente das pessoas serem, né, de serem acervos que fazem parte da história direta daquela pessoa, de como aquilo se conecta com a sua memória de vida. Enfim, é realmente um potencial muito grande. Eu pensei em compartilhar com vocês, porque assim, eu fico pensando que falar de acervos e do processo de seleção e descarte, da importância e da preponderância assim, desses acervos para a preservação de memória de um lugar, pode ser também muita abstração para quem não é da área. Eu acho que para quem já trabalha, consegue visualizar isso no cotidiano. Mas aí eu queria trazer uns exemplos, eu vou pedir aí a Iago, nosso suporte, pode ir passando, assim, vou ser rapidinho só para compartilhar alguns exemplos, porque eu acho que a fundação e vai ser desdobrado, né, no decorrer desse seminário, um ponto em potencial, um campo em potencial para tudo isso. O primeiro exemplo aí é do Quilombo do Tereré. Eu só trago para localizar, porque eu detesto falar de uma coisa e ficar imaginando onde é que isso é mesmo, né? Quilombo do Tereré, museu, na verdade é o Museu da Memória Viva do Quilombo do Tereré em Maragogi de Pinho. Se localiza aí na ilha de Vera Cruz, de frente para Salvador. Então, quem já foi a Salvador, já foi à ilha, sabe, pegar uma lanchinha, 40, 60 minutos, estamos em Vera Cruz. Pode passar. E lá, nessa comunidade, lá em Vera Cruz, a gente tem essas duas comunidades quilombolas vizinhas, né? O Quilombo do Tereré e Maragogi de Pinho. E aí é a sede do museu, que também é a sede da Associação Cultural do Quilombo do Tereré. Eu tive a honra também, a felicidade de conhecer esse projeto, esse trabalho da associação, antes de ser museu, né, quando eles estavam ali, por volta de 2016, eles conseguiram o título de reconhecimento enquanto comunidade quilombola. Desculpa. Eles conseguiram o título de comunidade quilombola, e na sequência desse trabalho, quem já trabalhou aí também com o reconhecimento de comunidade quilombola sabe que, assim, tem um processo de levantamento, de pesquisa, né, de memórias, de saberes, de tradição, enfim, um levantamento do território, né, grande, né, da população, que exige pesquisa, que exige coleta de depoimentos. Então, no processo de reconhecimento, eles geraram um acervo grandioso, assim. Então, quando eu cheguei lá, o que eles queriam? Eles queriam desse acervo que eles já tinham gerado, e um acervo que vários depoimentos, vários mapeamentos já de referências de patrimônio para a comunidade, que as pessoas identificaram como importantes, né, para a história daquela comunidade. Eles queriam trazer isso em uma narrativa na sede da associação. Pode passando. Viu as fotos, qualquer coisa, que a sede da associação aí, a interna, é focada para a capoeira. A atividade principal da associação é uma associação cultural, a atividade primordial é a capoeira, mas desenvolve outras ações educativas também. Pode passar. Pode ir passando assim, aí está mostrando o interior dessa sede, né, e já com a exposição feita a partir das narrativas que eles levantaram. Então, eles já tinham todo o material e pensaram assim, qual vai ser essa narrativa? O foco era a capoeira, mas para trazer todo o repertório de acervo, já do processo de musealização, né, que eles tinham, daquela seleção que eles já tinham feito. Isso daqui a gente quer colocar em evidência. Então, eles já tinham feito esse processo. Então, a partir da capoeira, eles foram relatando, né? A capoeira é luta, a capoeira é celebração, a capoeira é dança, a capoeira é fonte de vida. E ao ir relatando, né, como a capoeira foi um acervo, inclusive, né? A capoeira enquanto um patrimônio também, um acervo
que potencializou vários outros, que ressignificou, que você identificava assim, a fonte de água, tão importante para o surgimento da comunidade como fonte de vida, quanto a capoeira, como isso está interligado com a dinâmica da capoeira na comunidade. Pode ir passando. Pode ir passando, são imagens, aí a capoeira a casa de farinha, outros saberes, foram trazendo isso para dentro dessa exposição. De que forma? A partir de imagens, né, de fotografias dessas pessoas, de registro de frases, de saberes, né, relatando um pouco desse modo de vida de uma forma mais fluida, assim, como estava dentro da própria comunidade. E o quanto foi interessante ver como fazia sentido, o quanto fazia sentido para essa comunidade querer colocar a narrativa em exposição. Quer dizer, aquele trabalho de memória, de seleção, descarte, como eu disse, já tinha sido feito, né? Eles queriam comunicar, é o processo final, né? Pensando que o processo de musealização, o fazer museu, é pesquisa, preservação e comunicação. Eles queriam comunicar, porque o comunicar reforça. É isso, tá ali em exposição e trabalhando e trazendo à tona, né? Uma coisa é eu entrevistar Dona Aurinda, outra coisa é trazer Dona Aurinda para o foco e colocar Dona Aurinda na cena, assim, né? Onde ela está dentro da própria comunidade, na dinâmica, ela se vê naquele espaço. Então, tudo isso foi a importância aí do acervo. Eu acho que isso materializa como os acervos, as referências de patrimônio para a comunidade, colaboram para a afirmação das memórias, das identidades, para a preservação, para o reforço, né? Pode ir passando. Aí tem algumas imagens trazendo para vocês como está lá a rezadeira, a parteira, trazendo as imagens da celebração e trazendo os focos de celebração. E aí no momento de inauguração com algumas pessoas, né, se vendo no espaço. Um espaço de uso comum, é um espaço dentro da comunidade em que eles estão indo, os jovens tendo aulas de capoeira, não só tão jovens, né, os jovens nas suas diversas idades, mas tendo outras aulas também, né, de outras ações de inglês, de iniciação musical, enfim, as atividades, elas são mutáveis. Então, por exemplo, eu estou listando aqui atividades que eu sei que foram desenvolvidas naquela época, sabia que... E hoje o Museu da Memória Viva, a associação pode estar desenvolvendo um outro rol, ciente de que o centro, né, do espaço é a capoeira, isso eu sei que eles não largam de mão. Pode ir passando. E agora uma outra experiência, trouxe do Quilombo do Tereré, a partir de uma narrativa, de um repertório de acervos, né, construir uma narrativa e dar importância, colocar o foco, o quanto é importante construir aquela narrativa. E agora essa outra experiência é do Museu do Traje, lá em Portugal, em São Brás de Alportel, onde, inclusive, conectei com a Fundação Casa Grande inicialmente, né, então... na região do Algarve, lá em uma localização, lá no sul de Portugal, no meio do sul de Portugal, então é uma região de serra, pode passar, em uma vilazinha de 5.000 a 10.000 habitantes, contando para a zona rural. Essa é a fachada um pouquinho distorcida do museu, e aí eu não vou falar dele, não, vou falar especificamente de um projeto, né, que é o projeto FEMID, de Fotografia, Identidade e Memória, de Fotografia, Identidade e Memória. Que é esse grupo que está aí na foto, né? Pode ir passando. Esse grupo ele não é fixo. Tem pessoas que surgiram com a proposta há mais de 14 anos atrás, e como acontece tardes de deleite, né, sobre fotografias todas as quintas-feiras à tarde, exceto agora no período de pandemia, até porque é uma comunidade bastante idosa já. Eles, ao longo desse tempo, dessas quintas-feiras, são encontros abertos. Então, tem pessoas que podem comparecer em determinado dia, não aparecer em outro, mas você vê aquelas figurinhas carimbadas que estão desde o início do projeto. E qual é a riqueza aí, quando eu penso em acervos, na importância do acervos para a preservação da memória de um lugar, de uma comunidade? É que surgiu de forma muito despretensiosa, né? Foi assim...
chamando a comunidade para doar fotografias, documentos, a partir do início dessa mobilização da comunidade e irem doando materiais, se pensou uma atividade, assim, vamos expor esse material que a gente está doando, mas não expor, assim, na típica exposição, na roda de conversa, nessas rodas de toda quinta-feira à tarde, com um grupo, e tentando identificar, pode passando, e tentando identificar, aí, por exemplo, essa era uma das fotos recebidas, e aí vai identificando, escrevendo ali na foto o que era em tal lugar, quem vivia ali, o que funcionou, né, e trazendo fotos de diferentes momentos, você vai percebendo a mudança também na paisagem da vila, né, no decorrer do tempo, da vila, da região, porque nisso você não tem muito controle também sobre esse acervo que chega, né, claro que o foco é muito naquele local, no território, nas proximidades ali no máximo, né, do Algarve, mas vai chegando coisas e se conectando, e quem vai fazendo essas conexões? As pessoas, pode passando. Pode passando aí mais imagens do pessoal reunido, essas reuniões regadas a chazinho e assim, de briga, gente. Aí você vê como é que o pessoal é fervoroso na identificação e assim, de discutir, esse é não sei quem, não é não sei quem, não é não. E a riqueza que o museu tem de um acervo assim, que pensa para um trabalho de pesquisador, o que isso é. Pensando para quem vem de academia, né, assim, meu Deus, levaria anos para recompor tudo isso. E pensando na lógica da comunidade, como essas pessoas que vão para lá toda quinta-feira, elas se sentem mesmo assim, e são verdadeiros agentes de memória e de preservação, e tratam aquilo assim, passam a semana, de uma quinta-feira a outra, buscando, se ficou em dúvida aquilo ali, se comprou uma briga dizendo que era não sei o quê, buscando aquela informação. Então, veja que riqueza, sabe? O quanto se vai construindo aí de uma ação inicialmente despretensiosa e que movimenta e que esse pessoal se aguerrilhe ali mesmo, né? Nesse fazer. E como eles vão se sentindo importantes também, como isso tudo vai se tornando muito importante. Porque, de fato, é um trabalho, assim, depois você consegue recuperar desde topografia, as relações sociais, comerciais, enfim, é uma possibilidade muito grande o que surge disso aí. Então, para vários trabalhos de pesquisa, começaram a ser entrevistados, né, e perceberam a importância do trabalho que estavam fazendo ali de uma forma muito despretensiosa. Eu acho a experiência extremamente enriquecedora, principalmente por isso, por surgir das relações de uma forma muito tranquila e depois se darem conta do valor daquilo que estavam fazendo de um modo geral para a sociedade, né? E assim, só uma curiosidade, além dessa aguerrida assim, entre o pessoal, tem uma coisa que foi muito bacana também, eles disputarem um tipo de conta corrente no museu, e levarem, e buscarem novas fotos, novos documentos, e coloca na minha conta, né, e assim, então você tem um banco de dados no museu de famílias pela localidade, e assim, até isso, de querer cada vez mais conhecer a fundo as origens e as ramificações daquela família no território, ou das relações estabelecidas. Enfim, eu acho muito enriquecedor, mas essa é uma outra forma aí, né, de como um acervo despretensioso, assim, trabalha e permite um potencial riquíssimo de memória local, de reconfiguração do espaço. Pode passar. O último exemplo, né, cartografia afetiva, exatamente, uma verdadeira cartografia afetiva. O último exemplo é, inclusive, no que eu trabalho atualmente, né, que é o museu aqui do Alto Sertão da Bahia. Aí eu trago sempre a localizaçãozinha também. Então, na Bahia, a gente está falando aí do sudoeste da Bahia, da região, principalmente, que contempla aqui a cidade que eu estou agora, em Caetité, Bahia, Guanabi, Igaporã. A gente chama do Alto Sertão, esse território ele não está identificado na atual definição geográfica da Bahia, vamos dizer assim, né? No que o governo do estado utiliza para identificar as regiões. Mas aí, o próprio nome já é uma forma de afirmar uma narrativa, uma história, né? Porque hoje, essa região que a gente está aqui,
pelo governo do estado, é configurada como sertão produtivo, na definição dos territórios da Bahia, vamos dizer assim. E a gente não queria ser um museu do sertão produtivo, um museu do Alto Sertão da Bahia, que é como historicamente foi chamado e é chamada essa região pelas relações estabelecidas que aí integram municípios que fazem parte do sertão produtivo, mas que também não fazem nessa atual reconfiguração, e que a gente percebe lógicas e relações assim de famílias, de composição, de deslocamentos pelo território, né, muito fortes. Então faz muito mais sentido para a gente pensar nesse Alto Sertão. Mas sem querer, não vou me adentrar, né, quando a gente está falando da quem que a gente está trabalhando, receio aí me estender, mas focando também em um ponto específico. De cada uma dessas experiências, eu estou trazendo um ponto específico, pensando nessa perspectiva, sempre nessa perspectiva da importância dos acervos, né, para a preservação da memória de um povo e lugar. E no caso do MASE, pode passar? Pode ir passando, assim, aí a fachada aqui do museu, essa é a sede, mas é um museu de território, com polo enucleado também, né, então com outros espaços que não são vinculados de forma hierárquica, vamos dizer assim, ao museu, né, são associações, escolas que têm os seus fazeres, né, e a gente só se articula em rede, potencializa as ações. É essa a perspectiva da polo-enucleação do museu. Mas o foco, antes que eu fale mais aqui sobre isso, pode passar, é justamente aí, esse acervo. Esse MASB surge do quê? E aí o foco, nesse caso, para mim, é como é que um acervo, nesse caso, um acervo arqueológico, fruto da implantação dos parques eólicos aqui na região, foram, assim, extremamente importantes como dar o start para a construção de um museu. E aí a gente pensa, para a construção de um museu para resguardar esse acervo, inicialmente foi isso, e de como, assim, você pensar que essa peça, esse tipo de peça, essa ponta de lança, nesses fragmentos de cerâmica, de lítico, né, de machadinho, não sei, o pessoal de arqueologia aí pode me dar uma surra aí agora, não vou me arriscar a falar o nome de cada um aí não, mas pode passando que tem mais exemplares do acervo do museu, desse acervo. E aí é um acervo gerador do museu. O museu surge inicialmente porque a população, grupos aqui, souberam que estava saindo, tendo escavação aqui para a implantação dos parques eólicos, e esse acervo estava saindo aqui. Sabia que era exatamente esse acervo? Não, não sabia. Em comunicações dos arqueólogos na época foi dito de acervo X, acervo Y, o que contava um pouco, né, de que forma aquilo trazia informação relevante para esse território. E aí o pessoal, mas por que está saindo? Ah, não, porque não tem instituição de guarda aqui no território, então tem que sair, ó, por lei tem que sair. Não, então não tem ainda, teremos. Então, assim, foi por conta desse acervo em especial, startou um processo de criação de um museu que aí foi muito além. Ao tentar criar um museu, e aí eu fico pensando enquanto isso é forte, quando a gente fala, assim, sem visualizar os casos a casos, né, sejam esses, sejam tantos outros, a gente não tem noção do potencial real. Isso aconteceu lá em 2011, quando isso começou. Hoje a gente está aqui ainda num fazer museu, processo, pode passando imagens aí. Startado por ter encontrado esse material, porém, para fazer o museu começou um nível de mobilização comunitária, assim, no território, porque não foi só uma cidade, né, não foi só um município onde teve escavação, e trabalhando com comunidades diversas, que eu do território aqui não conhecia boa parte dessas comunidades, assim como os pares aqui, né, cada um conhecia uma coisa, conhecia outra, não tinha noção dessa diversidade no território. E startou um processo aí muito amplo de construção coletiva, partilhada, participativa, que aí de um acervo inicialmente arqueológico, fruto de escavação, perde-se de vista. Quando você trabalha com tanta gente, né, cada pessoa vislumbra ali um potencial de acervos, uma referência de memória, de identidade gigante. Então, perde-se de vista. Por isso que eu digo, foi um acervo, de como um acervo ele foi gerador de um museu e que saiu das suas proporções de acervo arqueológico para
um patrimônio vastíssimo, e principalmente para um modo de fazer, que é partilhado, que é de escuta, que é, então, assim, mais do que aquele acervo inicial, mais do que o objeto em si, é o que, inicialmente, esse objeto foi disparador de um modo de fazer no território, né? De escuta, de exercício democrático, né? Então, assim, e que continua sendo feito, e parar para pensar de que isso começou lá atrás por conta disso, para mim isso é gigante, isso toma uma proporção, assim, de mudar realidades, de transformar a realidade gigante. O acervo, o objeto em si acaba sendo um pretexto, né? É aquilo, no fim, por fim, voltando ao início, o acervo, o museu, o processo de fazer museu, ele acaba sendo um pretexto de mudanças, de transformação de realidade, né? Claro que pensando numa sociedade mais equilibrada, equitativa, justa, né? Então isso tem um potencial transformador que eu não consigo ver o horizonte. Enfim, esse é o Museu de Território, o Museu Processo, e por fim, deixo aí uma imagem, pode passar. Por fim, mas dando segmento, né? Uma imagem, pode passar, da Fundação Casa Grande. Antes aí, o museu ainda com a memória coletiva, né? A criação de um museu é também a criação de uma herança, de uma responsabilidade para as futuras gerações. Então, até aqui que o Cineide colocou lá atrás, né? De que mesmo um objeto que foi contado, sempre aquela mesma história, o potencial que ele tem de ressignificar. Então, assim, quando a gente criou e colocou ele no pedestalzinho, nem que seja para o processo de reflexão, para extinguir, vai ter que passar futuramente. Nesse sentido, ele é uma herança. Você impõe para a comunidade futura uma reflexão aí, né? Inclusive para destruir museus, para repensar, para retirar aquilo do pedestal e colocar outra, mas se está lá, vai precisar passar por uma reflexão e essa responsabilidade das gerações futuras. Aí deixo a imagem da fundação, pode passar, que é exatamente o foco do seminário, né, que se inicia hoje, e a Fundação Casa Grande. Como é que, historicamente, a Fundação Casa Grande tem os acervos originais, que deram origem à Fundação Casa Grande. A própria Fundação, até onde eu sei, é fruto de acervos gerados, né, de pesquisas geradas, de acúmulo, de acúmulo aí de pesquisas. Aí, quando eu digo determinada pesquisa, referência, história, é acervo. Isso é acervo de museu. Isso foi gerador de museu, né? E de que maneira a Fundação e os acervos gerados ao longo da Fundação têm sido importantes para essa preservação, e não só preservação, aí eu digo preservação, dignificação, sabe? Valorização, muito além do que preservar no sentido das técnicas de conservação, de preservar o espaço de forma da preservação da ideia que a gente tem de preservação ambiental, é muito além, né? Mexe nessas outras varinhas assim da vida, nesses outros ramos da vida, que é da dignidade, da valorização, do pertencimento de cada indivíduo, né, de cada sujeito. E aí eu passo aí para a Lucineide, que eu acho que tem como trazer mais aí desse histórico, desse acervo da Fundação, que me encanta. Hilda, e tudo que você trouxe aqui dessa construção desses museus, principalmente do primeiro museu que você falou mais da capoeira, tem muito a ver com o que a Casa Grande vem trabalhando atualmente, o projeto que nós trabalhamos atualmente, que é o do Museus Orgânicos, né? Que vai na dos museus orgânicos. O que você mostrou para a gente, esse primeiro museu lá dos quilombolas, é justamente um museu orgânico para nós. E a gente já até coletou aí uns modos bonitinhos de começar a mudar um pouquinho a configuração das fotos. Adorei aquela forma com que foi exibida lá nas paredes, a parteira, a rezadeira, todas essas pessoas. E, de fato, é isso que torna uma paisagem evolutiva viva, é isso que torna o museu, de fato,
um museu vivo, né? Não só de objetos mortos que tem ali, né? Então, um museu ele é muito mais do que uma coletânea de objetos que você vai, não, vou eleger essa garrafa aqui, ela é importante, eu vou colocar ela para a exposição em vez dessa outra, né? Mas é você trazer essa humanidade, trazer as pessoas para dentro do museu, para elas de fato se identificarem com esses objetos, é o que faz um museu ter essa importância, ter essa alma, vamos dizer assim, né? Então, o trabalho que você fez lá naquela comunidade é o que a Fundação Casa Grande vem fazendo hoje, tendo o Museu da Casa Grande como museu mãe, como museu orgânico mãe, e esses museus que vai para dentro da Casa dos Mestres. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, aproveito e faço o convite também para eles conhecerem a Fundação Casa Grande, o Museu da Fundação Casa Grande, que a gente vai ver muito mais durante a semana, e também conhecer os museus orgânicos no território do Cariri, que estão ligados a esse Museu Mãe, que surgiu justamente disso mesmo, de associar essa memória às pessoas, a objetos que lembram essas pessoas ao trabalho de mestre, ao trabalho, à contribuição dele no território, da valorização antes que a pessoa morra, né? Porque morreu ficou maravilhoso, o pessoal tem esse ditado. Então, quando você pega e leva, de fato, um museu e você coloca ali a foto da parteira e a parteira fica olhando aquela foto na parede e se identifica, ali sou eu, né? Ou então os filhos dela, ali é minha mãe. Você está dando uma valorização para essa paisagem cultural evolutiva viva, né? Que hoje essa pessoa está ali vendo a foto dela, futuramente os netos, os bisnetos dela vão estar ali contando aquela história. Essa foi minha avó, ela foi parteira aqui na comunidade, né? Então, o Museu Orgânicos tem muito disso. E falando assim, trazendo já assim, a memória da Casa Grande, de como se formou o acervo da Fundação Casa Grande, surgiu disso também, né? Surgiu dessa necessidade de um casal, de Rosiane e Allenberg, que são os fundadores da Fundação Casa Grande, que também tinha esse desejo, né, de trazer a memória das pessoas do Cariri para dentro de um espaço. Acho que eles inicialmente não tinham nem a ideia de fazer um museu de fato, né? Foi uma consequência, a formação desse acervo, desses dois jovens que tinham mais o interesse maior, era de fato de conversar com as pessoas do Cariri, na Serra da Chapada do Araripe, conhecer mais sobre essas pessoas, sobre o que elas tinham a ensinar, sobre o povo cariri, sobre as memórias, e colocar dentro de suas músicas, que são dois músicos, eles são dois músicos, Allenberg e Rosiane. Rosiane, infelizmente, não está mais fisicamente entre nós, mas continua presente na memória, na lembrança da Casa Grande, sempre vai estar. Então, eles faziam essa pesquisa com o interesse mesmo de levantar essa história, de levantar os mitos, as lendas, conhecer as pessoas, conversar com elas, porque, de fato, é isso que torna um acervo importante, como você colocou, essa ligação, de fato, com as pessoas, de ouvir as pessoas, de patrimonializar os objetos, né? Lucineide, e, inclusive isso aí, as imagens e esse histórico, esse início aí da Fundação Casa Grande, me fez lembrar aqui também o caso aqui da gente, né? Eu fico pensando assim, será que Rosiane e Allenberg, lá atrás, quando eles começaram isso, imaginavam onde isso ia, eu não vou dizer chegar, né? Porque está num processo, mas aonde se está agora. E aí no organizar os slides, eu peguei essa última foto do Facebook da Fundação Casa Grande, mas fiquei tentada a pegar a que está na capa do Facebook da Fundação. E aí eu fiquei perdida também naquela foto, porque alguns de vocês eu reconheci mais novos, né? Então, pensando nisso, nesse sentido, o potencial dos acervos aí, a importância de acervos. Não estou falando de materialidade, não, gente. Estou falando dessas pesquisas, de saber assim aonde isso ia dar, de impactar a vida de tanta gente, de crianças que se formaram, se formam e estão aí, sendo Fundação Casa Grande. Isso, para mim, é um potencial muito grande, né? Riquíssimo. Então,
Allenberg e Rosiane, eles tinham esse desejo de ouvir as pessoas. Né? Essa pesquisa começou para conhecer o Cariri. Né? Eles queriam conhecer as pessoas. E acontece que, durante essa pesquisa, as pessoas doavam peças para eles. Ah, você está atrás daquela pedra de Curisco, ali tem uma pintura, ali tem um sítio, e eles iam mapeando esses locais sagrados, tantos locais que tinham presença de material arqueológico, como tinha histórias, né, mitológicos também, lugares mitológicos, especiais, sagrados para aquelas pessoas. E isso eles fizeram diversas músicas, competiram em vários festivais pelo Brasil. Aí o sítio Olho d'Água, isso eles começaram a pesquisa na década de 80, em 1980 até 1992, quando surgiu a Fundação Casa Grande. Né? Então, durante esse tempo, eles juntaram um acervo na casa deles, no Crato, e isso atraía muitas pessoas a irem lá e conhecer essas peças arqueológicas que iam. Até chegou um momento que eles viram que não dava mais para ficar com esse acervo em casa, que eles precisavam ter um lugar de morada onde os pesquisadores pudessem ir de fato lá e conhecer, visitar, né, esse acervo, esses dois jovens. Então, a ideia foi de restaurar a casa antiga do avô de Allenberg, né, Neco Trajano, que estava assim abandonada, praticamente abandonada, em ruínas mesmo. Então, a família permitiu, e eles fizeram a restauração dessa casa. Olha a parte de trás da casa, como estava. Um prédio histórico, considerado a primeira casa, a casa mais antiga de Nova Olinda, de onde surgiu mesmo a cidade. Aqui é tio de Allenberg, estava aí acompanhando. E quando essa casa, depois que essa casa foi inaugurada, em 1992, os pesquisadores não apareceram para conhecer o acervo. Era pequeno o número de pesquisadores. Quem, de fato, tomou de conta da casa foram as crianças. As crianças que vieram ali e curiosos de conhecer esse acervo. Então, viam Allenberg explicando as peças arqueológicas. E um dia, Allenberg conta que um dia ele chegou e tinha uma criança explicando para um visitante, né? E ele ficou observando aquilo, e isso deu uma ideia deles de que, de fato, quem devia tomar de conta desse acervo eram essas crianças, porque, de fato, foi elas que vieram, curiosos por a história da casa, pelas histórias de Mal Assombrado. Aí disse que depois que as crianças chegaram, os assombros foram embora, né? O espírito das crianças limparam a casa, trouxeram boas energias para casa. E foi, de fato, isso que aconteceu. Eles começaram a trabalhar com essas crianças que chegaram à casa, foram formando elas dentro desse patrimônio, conhecer esse acervo de fato, e elas que começaram a receber as pessoas, foram se tornando gerente desse espaço, né? Então, com isso, elas realmente depois tomaram de conta, esses são os 3 primeiros meninos da Casa Grande, foi feito um uniforme para eles, então, e essas crianças, lá os outros olhando também, né? E esse uniforme, ele é conquistado, acho que você já esteve aqui conosco, e é assim uma grande felicidade quando a criança conquista um uniforme, e é isso mesmo, você não se matricula, você conquista, elas vão chegando, vão vivenciando, e hoje temos a felicidade de ter, além do museu, ter outros espaços de formação também, né, em que essas crianças aprendem sobre rádio, visitam biblioteca, conteúdo, acessam conteúdos de escritos e audiovisuais, também aprendem a fotografar, editar, tem o acesso do teatro, que é esse espaço Violeta Reis que eu estou aqui hoje. Então, assim, é com muito orgulho, a gente tem muito orgulho do que foi construído até aqui, né? E realmente, eu estou contando toda essa história só para reforçar tudo que você veio falar aqui para a gente nessa live de hoje, que é, de fato, o acervo não é um acervo morto, não são peças mortas que estão ali no museu, mas tem uma ressignificação constante, tem essa ligação com as pessoas que visitam, as pessoas que doaram o quadro para a sala do memorial, as crianças que acompanharam essa casa sendo restaurada, e tantas outras histórias que trazem o Museu do Homem Cariri, e que a cada dia também vem trazendo novas crianças, novas pessoas, novos amigos, que, assim como você, nós tivemos o privilégio de vir aqui e de conhecer e de nos orientar também
em algumas coisas, porque o acervo também é mutante, né? Ele está sempre mudando, trazendo novos materiais, e a gente está tentando construir agora um centro de memória pela quantidade de fotografias e de tecidos também, de roupas que a gente vai conseguir. E, assim, essa experiência que você trouxe traz muitas ideias para nós da Fundação Casa Grande, e eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão nos assistindo também. Por exemplo, o Petrone Lima, que é lá do Ipu, né? Ele traz também, tem esse desejo, já me disse, desse desejo de fazer um museu lá no Ipu. Eles têm algumas peças, e assim como ele, eu acho que tem muitas outras pessoas também que têm essa ideia de fazer um museu, um memorial na sua cidade, mas que não sabe nem por onde começar. E você trouxe essa experiência maravilhosa da sua cidade, que vocês viram as peças saindo e disseram, não, pera, vamos criar um lugar, vamos criar um espaço. E esses lugares surgem assim, de pessoas como você, de pessoas como essas que se reuniram com você e que escreveram toda essa história e construíram esse museu de fato e vem andando. Então, eu própria sou fruto do processo eu sou fruto do processo desse museu, se parar para pensar. Quando o museu aqui, o MASB, começou, eu estava me formando em museologia em Salvador, e aí eu ouvia falar. Então, assim, eu que entrei lá lá naquele início, né, voltando àquela ideia de pensando em conservação, restauro, já no processo de formação, extremamente instigada de, meu Deus, quantos museus aí só oprimindo, né, assim, historicamente oprimindo populações, e querendo fazer diferente e visualizando, não estava eu aqui descobrindo roda, né, então, assim, quando já há aí, desde a década de 70 para cá, várias iniciativas aqui no Brasil, e o Brasil hoje é uma referência nesse sentido, de práticas de pensar museu com esse compromisso social, com esse compromisso com a transformação social, a chamada museologia social. Coincidentemente, o Brasil é tão referência nisso e tem feito isso de forma assim, a partir muito nessa perspectiva das economias solidárias, das pessoas darem as mãos e assim vão fazer, como a Associação Quilombola lá do Quilombo do Tereré, né, que eu contei, muito nessa perspectiva, que muitas dessas pessoas estão fazendo isso e estão totalmente por fora assim, do campo de discussão de museologia, da academia, não fazem a menor ideia, inclusive, do que diz aí. Já compreendendo no seu cotidiano ali do quanto é importante valorizar determinadas práticas para o fortalecimento da comunidade. Né? Inclusive, eu me lembro quando eu conheci a Lemberg, ele apresentando a Fundação Casa Grande, e eu ouvindo falar da Fundação Casa Grande lá do outro lado do Atlântico, né? E eu pensando, meu Deus, tem um projeto desse, tem uma preciosidade dessa lá, e eu estou conhecendo aqui, eu me senti assim frustrada mas as coisas têm o porquê, né? E aí eu falando de museologia social, eu vindo de academia e falando de museologia social, aí e ele me falando de museu orgânico, para que mais museologia social do que museu orgânico, gente? Para quê? Então, assim, tem muita gente, no Brasil tem muita gente fazendo o que na academia foram dar nome muito tempo depois, você está entendendo? Que é museologia social, sociomuseologia, o que for, mas muita gente já exercitando isso nas práticas, na lógica dessas economias, pensando nas economias aí nas relações de troca, né, solidárias, sustentáveis, equilibradas, sabe? E isso é encantador para mim, né? A gente fica olhando muito para aquilo que já conhece e quando a gente vai buscando assim, tem coisas magníficas sendo realizadas e sem tomar proporções assim, ou porque a gente espera que tome determinada proporção, mas o quanto isso já tem mudado a lógica de vida, por exemplo, em Nova Olinda, aí no caso da fundação, né? O quanto a fundação é preponderante na economia, não só financeira, vamos dizer assim, mas nas lógicas de Nova Olinda. Então, isso tudo reverbera demais, transforma demais a realidade, né? Sim. Desculpa, agora eu que te interrompi demais. Não, Hilda, que é isso. Então, Hilda, a gente tem aqui pessoas muito especiais conosco. Eu quero dar uma boa noite, uma bem-vinda aqui a todos os alunos da especialização em Arqueologia Social Inclusiva,
que estão aqui conosco. Mestre Gil Chagas está aqui conosco. Fabiana Pajeú, a Heloísa Bitu. A Fabiana colocou. Boa noite, muito bom estar por aqui. O mestre Gil Chagas disse que tem uma vontade de conhecer a Fundação Casa Grande. Será muito bem-vindo, será um prazer recebê-lo aqui. Petrônio colocou boa noite, uma honra prestigiar essa maravilhosa live. Fabiana Pajeú também, que é da especialização, é muito bom estar por aqui. A Heloísa também marcando presença. Ela diz, grande Hilda Bárbara Cesário, sempre muito preciso suas falas. Parabéns pela apresentação e gratidão por compartilhar seu conhecimento conosco. Jô Nascimento, também, muito bom ouvir, Hilda Bárbara, excelente exposição, parabéns. Então, o Jaque Neto também colocou vários comentários aqui também. É muito bom apreciar o compartilhamento da rica experiência de Hilda, que além de uma linda caminhada, tem um olhar sensível, humano e inspirador, não só sobre a museologia, mas sobre a sociedade e seus meandros. Parabéns, viva a cultura, viva a Primavera dos Museus, viva a Fundação Casa Grande. Muito obrigada, Jaque Neto, e tantos outros que estão aqui com a gente, comentando. A Gedan também está aqui com a gente, experiência extraordinária. É um prazer refletir a dinâmica dos museus, seus objetivos, sua função social e a que se destina. Né? E tantos outros comentários que a gente tem aqui. Quem quiser colocar a sua pergunta, a Karina Almeida, a Ana Verusca, minha amiga Ana Verusca, lá também arqueóloga, lá da Federal do Piauí, Tereza Dávila, Aninha, Naninha, então tantos outros. Petrone colocou, muito grato por citar minha cidade de Ipu, amiga. Por pouco tempo tive a honra de conhecer essa pessoa maravilhosa chamada Lucineide, muito obrigada. Assim como outros pesquisadores da arqueologia, como nosso grande amigo Neto, do Museu de Baretama. Então, gente, é com muita alegria ter todos vocês aqui com a gente hoje. Então, os meninos vão colocar o formulário de presença de hoje. Quem ainda não se inscreveu na inscrição, no link de inscrição geral, vocês podem olhar nas postagens do Facebook. Fabiana também já colocou aqui para vocês. Então, assinem a presença de hoje, lembrando assim que para receber o certificado desse evento, você tem que ter participado pelo menos metade, ou seja, 4 a 5 lives. Participem com a gente, passe essa semana conosco, que vai ser maravilhoso, vai ser muito rico, a gente vai aprender muito durante essa semana. Então, não havendo perguntas, só me resta agradecer, Hilda. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, você ter aceitado esse convite. Nem parece que ela nem queria, gente. Ela ficou, disse que estava com vergonha. Olha só o quanto ela falou bonito, esteve aqui com a gente, fez esse carinho de estar aqui conosco. Então, foi uma felicidade muito grande tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco também nessa noite. Então, posso fazer suas considerações finais, Hilda, à vontade, a palavra é sua. Nossa, agradecer, viu, Lucineide, agradecer você, ao pessoal que está compartilhando aí. Muita gente, né, eu falei que ia falar sobre percurso formativo, e aí muita gente que tá comentando aí, né, Jô Manuela, Joaquim, faz parte desse percurso formativo, né, seja na construção de todas essas visões, não só em relação à museologia, mas de mundo, de pensar mesmo. Então, agradecer, para mim é um prazer muito grande, Heloísa, visualizar pessoas que eu não estou vendo em tela, aqui no ao vivo, né, mas estou vendo aqui no chat aí da Fundação. Enquanto a gente vai conversando, como eu disse, facilita muito imaginar aqueles dias que para mim ficaram gravados assim, na memória. Espero muito poder voltar aí, compartilhar, né, de sentar em mesa e conversar aí no café e no teatro e perambular aí com os meninos da Casa Grande. Então, assim, faz muita falta, é um espaço que me transformou e que eu voltei assim e falei para as pessoas, gente, é um espaço, quem não conhece, gente, quem está aí acompanhando e não conhece, precisa conhecer. Fundação Casa Grande é uma experiência, assim, além de ser revigorante, né, então facilita demais estar
em troca, né, com essa experiência. É uma honra, na verdade, né? Por mais que eu não queria, assim, com as minhas dificuldades, né, que eu não queria fazer isso com vocês, ao contrário, fazer com vocês é o que provoca, né, provocou a encarar. Eu agradeço demais a você, Lucineide, e agradeço você em nome assim, da fundação toda, em toda a Fundação Casa Grande, né? A Miberg, Heloísa, Fabiana, Iago, que estão aí nos bastidores também, né? E todo o grupo. Naninha, um abraço para todo mundo. E também lembrando assim que essa semana a gente fez também pensando de refletir essa paisagem cultural viva com foco na candidatura da Chapada da Araripe como patrimônio da humanidade. Então, apoiem essa causa também, aí nos comentários tem uma petição, por favor, assinem, apoiem, para que a gente consiga fazer com que a Chapada da Araripe seja reconhecida como patrimônio da humanidade. Para nós, nós já consideramos como patrimônio da humanidade, um patrimônio cearense, um patrimônio brasileiro, mas nós precisamos do apoio de vocês também para chegar a essa construção. Então, entrem no link e apoiem essa candidatura e assinem essa petição. Os meninos, por favor, podem colocar só o formulário de presença de hoje, por favor. Vão colocar aí nos comentários. Então, vocês estão participando, não esqueça, quem se inscreveu, assine a presença de hoje. Quem ainda não se inscreveu no evento, ainda dá tempo. Você que está aqui com a gente, se inscreva, participe, que vai ser uma semana muito proveitosa. Hilda, muito obrigada. A gente agradece demais a sua presença. Foi uma honra tê-la aqui conosco. E amanhã nós vamos ter a segunda live, né, dessa semana, que vai ser com a segunda live dessa semana, que vai ser com o nosso querido professor Gregoire, que vai falar sobre a sala de arte lítica, produção e uso dos instrumentos de pedra pelos povos pretéritos. Então, amanhã, todos nós somos convidados a estar aqui novamente e participarmos. De amanhã também vai ser fabuloso, falando sobre os artefatos líticos do museu, sobre a sala de arte lítica. E ao longo da semana a gente vai passar por todas as salas do museu. Então, estaremos todos juntos aqui amanhã novamente, depois até domingo, se Deus quiser. Então, conto com todos vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado, Hilda, mais uma vez. Agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela participação de todos. Abraço.